O Inter enfrenta na noite de hoje um dos melhores times do futebol brasileiro. Não é loucura dizer isso. Afinal, o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil e é um time muito encaixado. Neste momento, o quarto colocado do Brasileirão. E se já não bastassem os desfalques devido aos amistosos e posteriormente à Copa América, eu tô falando de Rocher, Borré e Ener Valencia, o grande substituto, o cara que foi trazido para ser aquele que não iria deixar o nível técnico do Inter cair com as ausências de Borré e Ener Valencia, acaba se lesionando. Se lesionando, aliás, novamente. Mas dessa vez, ao invés de uma lesão no joelho, é uma lesão no ombro. Obviamente eu tô falando de Lucas Alário, atacante do Internacional, que acaba sentindo um desconforto, que acaba se lesionando, embora o Inter tenha falado realmente em desconforto, mas quando o jogador fica fora devido a alguma dor, a gente fala que é lesão, mas vamos aguardar mais informações sobre isso. Mas então acaba deixando o Internacional na mão em um momento que o Inter precisa tanto. Justamente um dos jogos mais difíceis até agora pelo Campeonato Brasileiro. Justamente contra um dos melhores times do futebol brasileiro, que é o São Paulo. Só que o que mais chama atenção nisso tudo é justamente por ser um desconforto no ombro. Então os colorados acabaram se perguntando em que momento o Alário acabou lesionando o ombro nessa partida contra o Delfim. Ele que marcou o gol da vitória e consequentemente da classificação do Inter para os playoffs da Copa Sul-Americana. E eu vou mostrar o lance para ti. Aliás, eu vou mostrar alguns takes da lesão do Alário. Foi exatamente nesse momento aí que o atacante do Internacional se lesionou. Sim, torcedor colorado, durante a comemoração do gol. O Alário dá um soco no ar e rapidamente já coloca a mão no ombro. Então um negócio surreal, uma lesão bizarra, num momento em que o Internacional não poderia se permitir perder hoje um de seus principais atacantes, ou talvez o seu principal atacante. Lucas Alário se lesionou comemorando seu gol contra o Delfim. É enlouquecedor, torcedor colorado, o que acontece com o Internacional. O Inter tem de atacantes alguns dos melhores do futebol do continente neste momento. O Inter tem Borré, o Inter tem Ener Valencia e o Inter tem Lucas Alário. E nesse momento, mesmo tendo estes três jogadores, não pode contar com nenhum dos três em uma partida tão importante contra um dos melhores times do futebol brasileiro. É enlouquecedor. É muito complicado às vezes torcer para o Internacional. Lucas Alário fora da partida por causa de um desconforto no ombro comemorando o gol. Uma das lesões mais bizarras que eu já vi, que me lembra muito aquela do Maurides, vocês lembram? Maurides que fez o gol, deu a cambalhota, acabou rompendo ligamentos, claro, algo muito mais grave, e acabou ficando de fora do Internacional e afetou a carreira dele. E óbvio, a do Maurides foi muito mais pesada, muito mais forte, mas não tem como não lembrar, porque também foi numa comemoração de gol. Enfim, Lucas Alário fora da partida devido a esta comemoração, a este soquinho no ar na hora que fez o gol. Então é um problemão pro técnico Eduardo Cudê. E tem algumas opções que podem ser feitas. A primeira delas é colocar o Luca no lugar do Alário, só fazer essa substituição. Sai um, entra o outro e mantém ali o mesmo esquema de jogo com o Luca sendo o homem de referência dentro da área. Mas o Luca é um jogador que ainda não é firmado e é um jogador que não desperta 100% da confiança por parte não somente da torcida, como claramente também do técnico Eduardo Cudê. Tanto que é um jogador que não recebe tantas oportunidades assim. E as outras duas opções, ao menos ao meu ver, que o Cudê pode utilizar hoje, a primeira delas é com Wesley sendo o homem mais avançado. O Wesley já mostrou que é um atacante que sabe finalizar. Obviamente, ele não é aquele finalizador nato, ele não é um centroavante, mas já mostrou que finaliza bem. Pode ele virar um homem mais avançado com Wanderson e Alan Patrick atrás dele. É uma opção. Com Wanderson sendo aquele velocista. Com Wanderson justamente fazendo o que hoje o Wesley faz no Internacional. É uma opção. E a outra opção é a seguinte, pelo menos ao meu ver, na minha opinião. Wanderson velocista por um lado, Wesley velocista pelo outro e o Alan Patrick jogando como um falso 9.
é uma outra opção. Ao meu ver, vai ser... Uma dessas 3 opções serão utilizadas pelo técnico Eduardo Cudê na noite de hoje. Uma pena, em um jogo tão importante, o Inter ter que jogar tão desfalcado, ainda mais com uma lesão bizarra, uma lesão besta, como acabou acontecendo com o Alário durante a comemoração de um gol. E falando em São Paulo, o Inter tá de olho em um jogador de lá, o que já não é novidade para ninguém. O Inter está atrás de outro lateral esquerdo, até agora por causa dessas grandes irregularidades do René. Como eu já informei por aqui, a menina dos olhos, digamos assim, ou aliás, o menino dos olhos, digamos assim, é o Alexandro. Lateral da Juventus, o contrato acaba agora no final de junho e não vai renovar. Mas o Inter sabe que ele é um lateral muito bem visto no mercado, é um lateral que tem uma grande competição, principalmente por parte de times brasileiros. Então, embora ele possa vir de graça, digamos assim, sem o Inter ter que pagar uma rescisão para a Juventus, o Inter sabe que é muito difícil. Não deixa de tentar, mas sabe que é bem complicado. E outro jogador que o Inter visa para a posição é justamente o lateral Wellington, do São Paulo. Ele tem contrato até o final do ano, então já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. É um jogador que seria a segunda opção do Internacional. Um bom lateral esquerdo, mas não tão bom quanto Alexandro, não tão firmado quanto Alexandro, que está na Juventus, um dos maiores clubes do mundo. Só que tem um porém nisso tudo. Embora o jogador possa vir, como a gente diz, de graça depois da virada do ano, a partir do ano que vem, já que o Inter não teria que pagar uma rescisão, uma multa contratual para o São Paulo, os valores assustam. Os valores são bem complicados, bem altos. Isso porque, conforme o setorista Gabriel Sá, lá do São Paulo, aliás, um dos melhores setoristas do São Paulo, o Wellington, neste momento, discute uma possível renovação com a equipe paulista, mas está jogando os valores lá em cima. O jogador está pedindo R$800 mil por mês e mais luvas bem pesadas, mais um valor em luvas bem pesado. Diante disso, o São Paulo tá balançando e a tendência hoje é de que não renove. Só que assim, se o jogador tá pedindo para a equipe que ele já está hoje R$800 mil de salário, quanto é que ele vai pedir para o Inter, caso o Inter realmente feche com ele? E sim, eu sei que jogador bom custa caro, mas nós não estamos falando de um lateral top de linha, um lateral rodado no futebol mundial, que já teve passagens por grandes clubes, enfim, um lateral de seleção. A gente não está falando disso. A gente está falando de um bom lateral e que sim, tem uma ótima perspectiva de futuro, mas ainda não é um lateral firmado, ainda não é aquele lateral que a gente diga, pô, esse cara chega e resolve, é um dos melhores do país. Então assim, R$800 mil por mês é salário para jogador, ou pelo menos deveria ser, para jogador top de linha, ou próximo disso. E este é o valor que ele está pedindo para o São Paulo, além das luvas pesadas. Então, caso o Inter queira avançar mais pelo jogador, afinal tem interesse no atleta, muito possivelmente vai ter que gastar bastante. Vai ter que fechar um salário muito alto por um jogador que, repito, para mim é um bom lateral, mas não vale R$800 mil por mês. Este é o valor que ele está pedindo para renovar com o São Paulo, fora as luvas. Então sim, eu entendo que o Inter precisa de um lateral esquerdo, eu entendo que o René hoje não passa confiança para o torcedor, mas tem que ver o custo-benefício se realmente vale a pena. Neste momento, por este valor, o Wellington se torna um jogador caríssimo, mesmo com a possibilidade de vir sem multa contratual a partir da virada do ano. Porque lembrando, não tem multa, mas tem luvas. E segundo o Gabriel Sá, setorista de São Paulo, as luvas também são altíssimas, que ele está pedindo, além deste salário de jogador muito bom, de jogador quase que ali na casa do top de linha. A gente está falando de quase R$1 milhão por mês. E antes da gente encerrar esse papo, comenta por aqui.
Tu, no lugar do Kudê hoje, o que tu faria? Como tu montaria o time do meio pra frente? Como seria o teu ataque? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre, de Colorado pra Colorado. E se tu gostou do vídeo, ainda não é inscrito no canal, não conhecia, tem chegado muita gente nova por aqui ultimamente, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!